Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Eu quero cumprimentar todos os participantes, em especial aí aos empreendimentos apoiados pelo Bahia Produtiva. Eu me chamo Valti Ângeli, sou coordenadora pedagógica aí da equipe de ATE, que é Assistência Técnica e Extensão Rural, que tem o Instituto Mãe Terra como entidade executora desse serviço, que foi selecionado pelo programa para atender aqui o território Costa do Descobrimento. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quero cumprimentar também Priscila, minha colega aí de trabalho, e Everaldo Júnior. Juntos a gente forma aí essa equipe de ATE. O nosso tema de hoje é compostagem para a produção de adubo, mas antes de começar, eu gostaria também de falar sobre os nossos parceiros para essas atividades. Essas atividades remotas, elas visam garantir a manutenção do nosso serviço de ATE dentro do território e auxiliar os empreendimentos e subprojetos a executarem suas atividades conforme o plano de trabalho. Quero cumprimentar o Banco Mundial, o Programa Bahia Produtiva, Parceria Mais Forte, a CA, o Governo do Estado da Bahia, e a Secretaria de Desenvolvimento Rural, que é a SDR. Todos esses são os parceiros que juntos apoiam esses empreendimentos e que garantem, a permanência dessas atividades. Eu vou passar a palavra nesse momento para a Priscila. Para todo mundo, vou cumprimentar também a professora Josi, que mandou um oi ali no chat. A maioria de vocês já teve essa prática sobre compostagem em campo, mas a gente vai falar hoje mais especificamente sobre as condições da adubação, do adubo, do composto, que é formado através da compostagem. Então, o nosso tema de hoje é compostagem para a produção de adubo. Eu gosto muito dessa foto porque ela representa bem o processo do que é a compostagem, né? A compostagem para a gente é essa transformação, do nosso resíduo orgânico, quando é distribuído em partículas grandes, ele se transforma, nessa matéria orgânica assimilada já, o nosso solo fértil. E aí no final já tem até um tomatinho crescendo, representando essa fertilidade. Esse processo, que a gente chama de compostagem, ele é um processo já realizado pela natureza, que ele é chamado, o processo é chamado de ciclagem de matéria orgânica. Ele acontece naturalmente, nas nossas florestas, assim que a gente faz a formação da nossa camada fértil do solo. Então, assim, é muito importante a gente lembrar que o que a gente está fazendo aqui favorecendo, esse processo da compostagem e auxiliando esse processo. Eu acho que é uma grande importância que a gente tem de estar fazendo essa compostagem. Por que fazer essa compostagem? Primeiramente, porque a gente está utilizando de um processo, que é para melhoria da nossa condição de produção. A gente, através do processo de compostagem, a gente consegue produzir um adubo de excelente qualidade. E o que é a gente tem que lembrar sempre quando a gente fala em agroecologia, que a gente fala em melhoria das nossas condições, tanto da agricultura familiar quanto da nossa unidade produtiva, do nosso solo. A gente pensa, como um todo. Então, aquilo que a gente está precisando trazer de insumo para dentro da nossa unidade produtiva acaba se tornando um gasto, Então, tudo que a gente tiver quanto à autonomia, aquilo aumenta a nossa lucratividade. Por quê? Porque a gente está deixando de comprar, A gente está deixando de trazer um aporte de nutrientes de fora e está utilizando de uma coisa que é um recurso que a gente tem dentro da nossa própria unidade. Então, isso faz o quê? Aumentar o nosso lucro. Por que isso aumenta o nosso lucro? Porque qual que é o resultado do lucro da nossa roça? Aquilo que a gente gastou, quando foi implantar, de adubo, de mão de obra, de insumo, de ferramenta, e o preço final que a gente vendeu, a subtração entre o valor que a gente vendeu e aquilo que a gente teve de custo é o nosso lucro. Se a gente está deixando de comprar, um insumo fora, então quer dizer que isso vai auxiliar também a aumentar o nosso lucro da produção. Uma outra importância de fazer
a compostagem é a melhoria da qualidade do solo. E quando eu falo melhoria da qualidade do solo, a gente está falando de uma melhoria contínua e a longo prazo também, porque a compostagem, ela, além de melhorar os nutrientes disponíveis no momento, né, que a gente está ali inserindo ela quanto adubo no solo para a planta, ela também vai aumentar as qualidades do solo a longo prazo, porque ela vai aumentar a quantidade de matéria orgânica e que futuramente vai melhorar as propriedades físicas daquele solo. Então, é uma medida que a gente está pensando também a longo prazo. E quanto à agricultura familiar, a gente tem que sempre lembrar, né, que os nossos espaços, na maioria das vezes, são pequenos. Então, quanto melhor o aproveitamento que a gente tiver daquele espaço, né, melhor vai ser a nossa rentabilidade. Uma outra dica que eu acho que as pessoas às vezes não lembram muito, né? Mas a compostagem, ela ajuda muito no controle fitossanitário das plantas. O que eu falo controle fitossanitário? Às vezes a pessoa não entende. O que é isso? Isso é a saúde das plantas, né? A saúde das suas plantas, né? No quesito daquele, por exemplo, delas estarem menos susceptíveis a doenças, a ataque de pragas. Vou dar um exemplo claro, né? Que a gente já tem estudos que comprovam, né? Essa melhoria das condições fitossanitárias é a compostagem com os casqueiros de cacau, né? A gente sabe que uma grande luta que a gente vê hoje nos plantios de cacau é a doença chamada vassoura de bruxa. Não sei quem conhece, quem trabalha com cacau já deve ter ouvido falar. Ele é um fungo, né, que ele ataca as plantações, não vou entrar muito em detalhes, mas resumindo, a multiplicação dele é feito também nos tecidos mortos dos frutos. Então, quando você deixa aquele casqueiro lá jogado, ele se torna um foco de inóculo. O que está acontecendo? O fungo está ali se multiplicando e está dispersando para as outras plantas. Quando você junta aquele casqueiro e transforma ele num composto, né, faz esse processo de compostagem, você está deixando de dissipar aquela doença mais e, além de tudo, fazendo a reciclagem do nutriente. O que é isso? Você está pegando aquele resíduo, né, que no caso seria a casca, e transformando ele em adubo de novo. Você vai estar podendo reutilizar dentro do seu plantio. Aqui. Aí eu acho, antes da gente abrir para a pergunta, eu gosto de falar um pouquinho sobre o que é que a gente está fazendo na compostagem, né? Essa compostagem, a gente faz, né? A gente auxilia aqueles micro-organismos de solo a exercerem essa atividade, né, de decomposição. Quem está fazendo o trabalho são os micro-organismos. A gente só está criando condições adequadas para eles viverem ali naquele espaço e acelerarem esse processo. As condições favoráveis para eles para a multiplicação deles são o quê? A temperatura entre 40 e 60 graus para a composteira encharcada, para não diminuir a aeração, porque são micro-organismos aeróbicos. Quando a gente fala aeróbicos, é porque eles precisam de ar para sobreviver. E essa parte é muito importante, porque é nesse detalhe que fica a diferença entre o que é aquele micro-organismo que a gente quer e o micro-organismo que é nocivo, que a gente não quer que ele fique presente na nossa compostagem. Por exemplo, aqueles que causam maus cheiros, muitos micro-organismos patógenos também são anaeróbicos, ou seja, eles sobrevivem quando não há presença de ar. Por isso a importância da gente estar mantendo sempre a nossa composteira aerada. Né? Então, assim, alguns detalhes, né, que fazem a diferença naquela qualidade do nosso composto. Porque o que a gente quer? A gente quer transformar aquela matéria orgânica num nutriente disponível. Isso acontece através de quê? Dessa atividade desses micro-organismos que precisam de ar. Então, eu gosto de tocar bastante nesse assunto porque essas duas fotos aí, ó, por exemplo, vocês veem duas pilhas, né? Uma, você vê um chão e a pessoa jogou, literalmente jogou, né? Os resíduos orgânicos ali. E às vezes a pessoa fala, lá em casa eu já faço compostagem. Eu faço um buraco, jogo tudo que é orgânico lá e tampo. Esse processo, né, que a gente fala que não exige aeração, que é sem ar, que às vezes fica um ambiente anaeróbico, ele favorece a multiplicação de micro-organismos que não são favoráveis, eles não vão causar a fermentação, eles vão fazer o processo que chama putrefação, eles vão apodrecer aquela matéria.
durante o processo de apodrecimento, o que vai ser liberado vai ser um gás metano, e aqueles nutrientes não vão ficar disponíveis para a planta. O que a gente precisa na compostagem é que aconteça a decomposição, que é o quê? O trabalho desses micro-organismos positivos que fazem essa disponibilidade de nutrientes. Então, assim, essa segunda foto aí, eu gosto muito dela porque ela retrata um tipo de compostagem que é até da Embrapa, né? Utilizado no projeto de pesquisa, que é muito simples, que o material que ele usa aí, que vocês veem, é uma lona. E, e você vê assim, né? Não tem mais nada, não tem grandes tecnologias, mas é o quê? E a segunda coisa que você pode observar que é muito importante é que todo o material está muito bem coberto, né? Toda a palhada envolvendo, a compostagem está muito bem feita. Você dificilmente vai ter um mosquito sobrevoando essa compostagem. A questão da lona também tem a ver com a qualidade do composto. Por que eu falo qualidade do composto? Porque a gente sabe que enquanto o processo de compostagem vai ser liberado também, que algumas pessoas chamam de chorume, mas para mim esse nome já está um pouco arcaico, então a gente chama hoje de biofertilizante, e a gente sabe que esse líquido que escorre, ele é riquíssimo, né? Muito rico em nutrientes que estão completamente disponíveis para as plantas. Então, se você quer aumentar a qualidade do seu composto, que vai ser utilizado para adubação depois, não vale a pena a gente deixar perder esse biofertilizante. Então, caso você vá fazer uma compostagem que você não possa, né, colocar num ambiente que vá vedar, né, para você ter o reaproveitamento desse biofertilizante, vale a pena também, às vezes, você pensar na questão de fazer aquela compostagem no canteiro, que aí você depois vai estar utilizando aquele mesmo espaço como canteiro de roça e tá reaproveitando, aproveitando melhor com aquele subproduto, né, que é o biofertilizante. É isso que eu queria falar com vocês, assim, que eu acho que são alguns detalhes que acho que dá para a gente direcionar o nosso assunto, né, nortear um pouco da nossa live. Eu não sei quem está usando da compostagem para adubação hoje, como que tá, mas eu acho que é um adubo excelente, assim, é um composto de grande qualidade e a qualidade do composto, né, ele está diretamente relacionado com aquilo que você vai colocar nele. Então, você pode fazer enriquecimento do composto, né? Tem gente que quer melhorar algumas atividades, coloca esterco, tem gente que vai colocar fim de osso, tem gente que vai enriquecer com nitrogênio. Por exemplo, a gente pode estar usando fontes de adubação leguminosa, de adubação verde, que a gente vai estar introduzindo essas leguminosas na compostagem também para enriquecer o valor do nosso adubo. Então, a gente está pensando a nossa compostagem como um produto mesmo. Então, se a gente está ali fazendo o nosso adubo, o que a gente pode fazer para ele ficar cada vez melhor? Então, assim, favorecer essas condições. Então, Priscila fez aí uma rápida introdução, né, da importância da compostagem, de modelos de compostagem, e apresentou algumas diferenças para a gente do que é a compostagem para aquilo que às vezes é o apodrecimento da matéria orgânica. Obrigada. Priscila, posso usar a compostagem para várias finalidades ou não? Pode Então, usar responde aí, Priscila. a compostagem para várias finalidades. A gente aqui falou, né, da questão da adubação, mas a gente pode estar usando ela como melhoria da qualidade do solo também para recomposição de áreas degradadas, por exemplo, quando a gente quer melhorar as nossas bacias, né, recompor a nossa bacia hidrográfica. Ela funciona como estabilizador de solo, né, para aqueles solos solos principalmente muito arenosos, né, conforme aqui na região. Ela facilita essa absorção de matéria orgânica, que a gente sabe que às vezes é difícil a absorção dos nutrientes num solo mais arenoso. E ela existe também, né, a utilização do biofertilizante como adubo foliar, e entre outras, né, são muitas as opções de utilização aí do composto. Ela está dizendo que o solo da comunidade dela é barro vermelho. Tem algum tipo de compostagem diferente para áreas, por exemplo, para de repente terrenos mais arenosos, barros pretos, Priscila, ou isso aí não faz diferença? Na minha opinião, a gente tem diferença, né? Claro, por exemplo, nas condições de solo, naquilo que a gente vai estar podendo inserir, principalmente naquilo que é a deficiência do solo. Então, através de uma análise de solo, por exemplo, a gente pode estar detectando aquilo que é a maior
deficiência de nutriente e está introduzindo isso no composto para futuramente ele suprir essas necessidades do nosso solo, né? Não sei se eu respondi a pergunta, né? Mas é nesse sentido. Então, só para completar também, como você falou, depende aí da qualidade do seu solo. Tipo, por exemplo, se o seu solo estiver necessitando de nitrogênio, a compostagem você vai introduzir mais nitrogênio, tipo ingá, helicídia, João Andu. Se o seu solo estiver necessitando de potássio, aí você vai ter que enriquecer com baúba, né? Com margaridão, não sei se vocês conhecem, que chamam de defunto, né? A gente pode estar enriquecendo a nossa compostagem com diversos tipos de materiais, né? de nutrientes que a gente precisa. Então, vai dar do solo de vocês, né? Fazer uma análise de solo para a gente saber o que o solo está necessitando. Pronto, ela falou que ficou clara a resposta. Como eu cresci em fazenda de cacau, eu achei bem interessante quando você falou da compostagem sobre as cascas do cacau. Você tem como fazer uma rápida explicação de como ela pode ser feita, por exemplo, dentro do cacau? Como é que a gente pode fazer após a colheita? É uma coisa simples, é fácil? Qual tipo de dica que você pode dar para a gente fazer esse tipo de compostagem? Você ou o Júnior, não sei. Acho que pode ser os dois, Júnior também fala aí depois. A dica em relação à compostagem específica do cacau a escolha do local, por exemplo, para a gente fazer a compostagem, né? O ideal é que a gente tire as cascas dali de baixo, né, do subbosque que a gente fala do plantio. Porque como na maioria das vezes ela é uma fonte de inóculo de doença, essa compostagem ideal é que ela seja feita não necessariamente longe, né? Mas não dentro do cacau, né? Porque aí a gente tira ali, então a gente vai carregar o casqueiro. Quando for devagar, tem gente que tira lá dentro do próprio plantio, né? Mas aí, no caso, a gente vai estar tirando essas cascas para acelerar o processo de compostagem. Quanto menor o tamanho das partículas, né? Então, assim, se você picar, né? Quanto menor você picar a sua casca, mais rápido vai ser aquele processo de decomposição. Então, você vai estar fazendo as suas pilhas de compostagem, né? Introduzindo uma parte de material orgânico molhado, no caso, a sua casca de cacau, para duas partes de material seco, né? Você vai estar utilizando até a própria palhada do cacau, algum tipo de gramínea, e aí você pode estar complementando com alguns outros tipos de camada, exemplo do cacau, por exemplo, que é um cultivo um pouco mais exigente, a gente pode estar enriquecendo ele com esterco, enriquecendo com o próprio calcário, né? Que aí o composto em si já vai estar ajudando depois nesse processo de correção da acidez do solo, né? E até o controle do próprio pH do composto, né? Para que ele fique numa variação adequada. Exatamente isso. Mas aí, nesse caso, a compostagem ela é feita em outro espaço, não dentro do subbosque, né, como você falou. Pode ser até na lateral, né? Num local próximo ao plantio, assim. E assim, é aconselhável você fazer o quê? Algum tipo de buraco ou faz pilhas? Seriam pilhas mesmo? Ah, sim, interessante. Essa questão do tipo de compostagem que você vai fazer depende mais do manejo do agricultor. Porque você sabe que tem aquele agricultor que é mais cuidadoso, que vai colocar os pedacinhos menores, que vai ter o cuidado de cobrir. Aí você sabe que tem aquele agricultor que às vezes é mais largado, né? Então vai querer colocar os pedaços maiores, vai deixar lá. Então, assim, a gente sugere escolher conforme o trabalho que o agricultor quer ter mesmo. Se ele quer ter um composto excelente, provavelmente ele vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas ele vai fazer o quê? Vai fazer a construção de leiras mesmo, né? Vai sobrepor o material, vai tomar o maior cuidado possível para não deixar aquilo encharcar, para não deixar aquilo descoberto. Então, assim, essas são as dicas que eu tenho para quem está pensando em implementar essa compostagem no cacau. Em questão aí a distância, é por causa da vassoura de bruxa que ela voa, né? O vento leva ela. Aí você fazer debaixo do cacaueiro vai estar contaminando aí suas plantas. Ok. Tem uma outra pergunta aqui, eu não consigo identificar quem é.
né? Porque eu não estou com a imagem. Aqui na nossa comunidade também tem esse problema da questão de análise do solo. Algum órgão ou entidade, exemplo, acho que é uma Terra, né, poderia ajudar nessa parte específica, já que perguntaram na reunião comunitária e fiquei de procurar uma solução. Ah, é Francisco, né? Isso. Então, Francisco, a gente já vem fazendo dentro dos projetos algumas amostras, né? Eu vou deixar para a Júlia explicar. Na verdade, Assim, você envia a análise, depois de uma semana, 2 semanas, eles entregam o resultado. E o pagamento é feito por cartão. Se a gente tiver Júlia, ativa, daria para a gente fazer esse... Oi. você já foi feito algum tipo de atividade lá que envolva a análise de solo? Você já fez alguma demonstração de como fazer essa coleta? Oi. Oi? Francisco? Aí, É Francisco? lá de Pé do Monte. Não, ainda não. Então, pronto. A gente pode, quando terminar, Francisco, fazer. A gente já fez em outras entidades e aí eles encaminharam. O custo é bem barato, não é nada caro. Você lembra o valor, Júnior, desses? É em média de 30 a 40 reais. 30, 40 Viu? reais. Então, o valor é bem. E assim, são tiradas quantas amostras, Júnior, para enviar? É uma São amostra. tiradas... uma amostra para enviar, mas no local tem que tirar uma 20, no mínimo, para Ah, fazer aí a amostra para então. enviar. E a gente pode fazer todo esse procedimento lá, a gente agendar uma atividade coletiva para fazer junto com os beneficiários, escolher uma área, fazer a coleta, enviar para vocês entenderem como isso é feito. E Ô, depois que vocês receberem o resultado, vocês podem compartilhar com os técnicos, que aí eles podem entrar com as sugestões do que deve ser feito. ô, Júnior, fala um pouquinho dessa questão da análise de solo que você abordou no vídeo. Então, tem um vídeo aí disponível aí, depois eu vou você dar uma olhada, né, para tirar mais dúvida, mas assim, na análise de solo, a gente escolhe um local mais homogêneo possível, né? Se for baixada, tem que ser toda na baixada. Se for em declividade, o terreno, a amostra tem que ser toda na declividade. Tem que ser no mínimo 20 amostras, para depois retirar uma para o laboratório. Aí depende da cultura. Se for de cacau, você vai ter que tirar só no cacau. Se for de pastagem, você vai tirar na pastagem. Mas o vídeo explica tudo isso aí, mas... Que referente ao biofertilizante, tem a quantidade específica? Esse excesso causa algum malefício? Pronto, isso é Causa, interessante. sim. É Se lá for de utilizado ele William. puro... William. Se você for utilizar ele puro, ele pode queimar suas plantas. Então, o recomendado é utilizar 1 litro para 9. Né? Por exemplo, 1 litro de biofertilizante para 9 litros de água. Entendeu? A diluição. Então, no caso A assim, diluição. você vai diluir antes de aplicar. E uma coisa importante também é a quantidade de aplicação, porque também tudo que é demais atrapalha. E existe também, né, essa questão de uma grande utilização, tal, tá diminuindo o pH do solo, mas são em casos muito raros. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? É usar na dose mesmo. Assim, inclusive, ele é muito utilizado em concentrações bem baixas, né, com diluição de 1 para 40, 1 litro de biofertilizante para 40 litros de água, ele pode ser utilizado também como adubo foliar e tem tido uma ótima resposta. E você também pode usar ele puro na semente, né? Para você estar matando alguns micro-organismos ali que pode estar prejudicando a germinação. E é isso. Eu acho também que é importante a gente destacar o horário de utilização desse produto. Eu lembro que eu participei de uma oficina com o Júnior e ele sempre destacava isso. Né? Os horários são importantes para você evitar que a planta, por exemplo, passar um horário muito quente e a planta tomar sol logo em seguida. Então é sempre bom final da tarde, não é isso, Júnior? Isso mesmo. Ou pela manhã, ou no finalzinho da tarde. Para o sol não estar fritando as plantas, né? Com fertilizante aí na lâmina da folha. Ela perguntou aí, Júnior, sobre a frequência de análise de solo. Quer falar um pouquinho? Quero sim. Então, quando a gente vai implantar uma cultura, é recomendado fazer 4 meses antes
de você fazer o plantio, né? Para você estar aí vendo os custos de produção, vendo a quantidade de matéria que você vai usar, né? E se você for fazer plantio de culturas perenes, onde você tem os períodos de colheita, por exemplo, café. A gente tem que fazer no café antes da colheita, para a gente estar aí nutrindo a planta para a próxima produtividade dela, né? Quem também quer falar é a professora Josiane, não é isso? Ela botou aqui, eu quero falar, é Sim, isso? deixa eu liberar aqui. Isso. Boa tarde a todas e todos. Prazer estar participando. Sempre acompanho pelo Instituto Mãe Terra os trabalhos de vocês via foto. Parabéns. Vocês trabalham em uma linha orgânica, mas também com um viés na agroecologia, a qual eu sou professora de agroecologia. O meu esposo tem um cultivo orgânico aqui na linha de hortaliças e outras. Estamos na linha de certificação pelos povos da mata. Estamos aí de mãos dadas nessa luta. E eu quero, na verdade, sugerir um outro tema para, quem sabe, uma próxima live, que seria aí para controle de pragas, né? Porque o pessoal, muitas das vezes, acaba adotando muito alguns venenos que nós, geralmente, abominamos o uso, né? E seria bem interessante. E breve convidar a Priscila e o Júnior para participar de uma aula prática minha com os meus alunos aqui na minha comunidade, né? Sair ali da escola e vir para o chão da comunidade de fato e fazer, né, aí algum tema ou que eu venha ali sugerir ou que vocês venham sugerir também. Estou aberta aí. E outra coisa é a importância que a gente precisa, na verdade, enfatizar mais nas comunidades, são os resíduos sólidos, né? Que tem também aí impactado muito o nosso solo. Infelizmente, ainda adotada a prática de queimar o lixo. Na nossa comunidade, por exemplo, de assentamento, não há coleta, né, seletiva, nem por empresas privadas, muito menos por município. E, com isso, a gente vê muito essa prática da queima do lixo. Infelizmente, a gente que debate agroecologia no chão da escola e acaba fazendo essa prática no chão da comunidade é muito contraditório, né? Uma fala de um comportamento e a gente tem que estar atrelado os dois, tanto a fala quanto a sua vivência. E eu estou intrigada e quero a ajuda de vocês por conta das embalagens de inseticida, que eu já mandei e-mails para a SBP e outras marcas pedindo que eles façam ponto de coleta ou em Porto Seguro ou em Eunápolis, né, que aqui pertence a Cabralha, e eles disseram que não tinha resposta para mim ainda. Isso é um absurdo, já faz um ano isso. E as empresas falam tanto de sustentabilidade, de preservação ambiental, né, adota essas metodologias de fala em alguns comerciais, mas a prática é outra. E eu queria muito, né, poder contar com vocês, com a Bahia Produtiva, com o Instituto Mãe Terra, que a gente consiga fazer um ponto de coleta, nem que a gente conseguisse uns tambores para colocar essas embalagens na comunidade e depois desse um destino, né, mais apropriado para essas embalagens, porque são embalagens que não existe tempo de decomposição. E outra, quando queima, ela não vai se derreter igual o plástico, que já impacta muito esse solo, né? Então, é uma preocupação, assim, para mim, isso tem me deixado muito ansiosa. Eu acho que é por isso que esses espaços, assim, eu quero estar sempre participando para poder ver se alguém também comunga comigo dessa agonia e que a gente pense junto. Inclusive, eu iniciei a escrita de um projeto sobre a coleta, a importância da coleta dos resíduos sólidos nas comunidades, né? E aí isso pode se estender para a comunidade indígena também, que eu não sei se todas têm essa coleta por parte do município, né? Como é que é feito isso? Outra coisa é aquelas pilhas de controle remoto. Eu tenho colocado dentro de vasilhames de água mineral, né? No grupo, em alguns grupos da escola, eu também falo isso com os pais, para que eles não joguem direto no solo, né? Porque aí daí a chuva vai ali levar essa contaminação para outros espaços, até para o plantio deles mesmo, né?
Então é isso, muito obrigada, vocês estão de parabéns, adorei. Muito obrigada. Conta com o apoio aí do Mãe Terra e quando tudo isso se acalmar, a gente vai estar à disposição para a gente pensar junto e refletir tudo isso juntos, sim. A ideia é que a gente possa disponibilizar, a gente vai deixar, né, no YouTube esse momento, nessa live de hoje, para a gente poder para vocês poderem estar socializando também nos espaços de vocês. Eu acho que esse momento a gente precisa usar exatamente das ferramentas que a gente tem. Quero agradecer a presença e a participação de cada um de vocês. Na verdade, a gente está buscando trazer conteúdos e materiais que realmente possa contribuir de forma efetiva para quem está aí nas aldeias, para quem está na zona rural, para os pescadores, marisqueiras. Então, a ideia é que a gente possa realmente socializar temas pertinentes à realidade do nosso território. Então, a todos, muito obrigada. Eu também agradeço todo mundo a presença, espero que tenha ajudado alguém que tinha alguma dúvida, que tenha contribuído com vocês. E o mais importante, né, ter deixado esse espaço aberto para vocês e que isso continue, né, que a gente consiga estar promovendo, né, esses encontros para facilitar o nosso diálogo durante esse momento. Queria também agradecer a presença de todos aí. Qualquer dúvida aí, pode entrar em contato com a gente, né, os ACRs aí. A gente vai estar fazendo essas atividades, né, direcionando para vocês. No mais aí, quero agradecer a presença de todos.